colocar o meu colaborador dentro de uma sala durante 8 horas com um cara que não tem um mínimo de vivência de 35, né? Para você ter uma ideia, quando nós começamos, não somente nós, mas o mercado em geral, um curso NR35, vamos falar em valores, ele estava em torno de R$350. Quando nós paramos, nós chegamos a ter empresas que ligavam dizendo que tinham oferecido por R$19,90. Quando chegou ao valor de R$120, eu cheguei à conclusão que estava na hora de começar a parar. Primeiro porque eu jamais admiti tirar do nosso instrutor esse valor. Isto é, para mim poder vender mais barato, eu teria que tirar do instrutor. E eu não achava justo. Pela própria formação dessas pessoas, quanto eles gastam para poder se capacitar, se reciclar. E aí eu achei que era o momento, e falei com a diretoria da empresa e prontamente fui atendido. Mas essa questão do mercado, ele foi assim crucial. Nós tivemos um momento em que, infelizmente, muitos profissionais da área de segurança do trabalho que não tinham habilidades para trabalhar em altura, mas tinham, vamos dizer assim, legalmente falando, eles poderiam assinar um certificado. Eles passaram a fazer cursos, e aí iam nas empresas, ofereciam de forma autônoma, e aí, sem às vezes aquela qualificação, sem todos os cuidados, sem ter um local, eu vejo o trabalho que você faz com o Fábio, é um local adequado, você sabe quanto é importante você criar as dinâmicas de trabalho. Então nós tivemos casos de pessoas que achavam que falando teorias já era o suficiente. Para você ter uma ideia, eu tive um caso tão absurdo, que passado algum tempo, que a gente já não trabalhava mais com isso, eu chamei uma pessoa para fazer alguns desenhos em 3D para mim. E esse era um professor de uma determinada instituição, e ele me contou que ele era o instrutor de NR35, naquela instituição, que foi talvez um dos que mais tirou clientes nossos na época. E era uma instituição, de certa forma, oficial. E ele mesmo falou, eu nunca subi em telhado, eu nunca fiz trabalho à altura. Ele é apenas uma pessoa que tinha uma formação nem de técnico em segurança do trabalho, eu não sei como ele conseguia assinar para uma instituição, mas ele atrapalhou. E como ele, muitos outros atrapalharam ao longo do Brasil. Hoje eu posso dizer, olhando pela internet, eu vejo muito vídeo, eu vejo os trabalhos que você faz com o Fábio, é totalmente diferenciado. Na verdade, a gente deu um pontapé inicial. Eu posso dizer que assim, no nosso curso a gente não pecou porque a gente criou um centro de treinamento, espaços bem definidos, porque a nossa mão de obra principal era a construção civil. Então nós criamos um cenário de construção civil. Na época, inclusive, o nosso maior contrato era com o Sinduscon de Florianópolis. Então nós chegamos a treinar mais de 8.000 trabalhadores na grande Florianópolis. Então a gente ia na própria edificação e construção e fazia todo o trabalho de treinamento e o resgate também de pessoas em laje e tudo mais. Então, foi por isso que tinha um conteúdo bastante interessante. Legal. É importante, foi importante ver essa migração que vocês fizeram. Até mesmo você falou da capacitação dos bombeiros hoje. Até depois, quem quiser acompanhar o trabalho da Bergo lá, no link do nosso vídeo aqui, vai ter todas as redes sociais do Carlos e da Bergo para vocês acompanharem lá as linhas de instalações dele. Como ele falou, 10 anos, tem muita empresa bacana. É uma empresa que não é nichada, então ela tem atendimento de portos, agronegócio, indústrias em gerais, grandes instalações aí. Com certeza dentro da empresa que você trabalha hoje cabe algum trabalho que o Carlos faça aí, tá? Carlão, eu quero obviamente sugar de você como um especialista nessa parte de instalação, a parte do anexo 2 da normativa. A gente sabe que a gente evoluiu bastante, né, na NR35, e hoje os anexos vêm nos ajudando a cada vez mais a gente poder trazer segurança ao colaborador. A gente sabe que o anexo 2 também foi um passo muito grande para nós, né? A gente conseguiu evoluir com qualidade, né? Foi a primeira evolução com qualidade, porque a 35 a gente evoluiu, saiu, vamos dizer assim, do cintinho básico, conseguimos colocar um produto melhor, conseguimos mostrar para o colaborador como ele teria que fazer uma progressão com segurança, conseguimos incluir o absorvedor de impacto, a zona livre de queda, mas agora a gente também tem que passar para a parte das ancoragens, né? A gente fala que a nossa norma, na realidade, ela começou de trás para frente, né? A gente começou a pensar nela indo para o final, né? No cinto e no talabarte e no trava-queda. Na realidade, a gente deveria ter começado pela parte de ancoragem. Mas, enfim, começamos por alguma coisa, isso era importante. E eu queria trazer essa parte do anexo 2, que você trouxesse um briefing do que é o anexo 2 e aonde você entra nessa questão da parte das ancoragens.
Perfeito. O anexo 2, nós tratamos ele da seguinte forma. Vamos pensar num termo prático até para quem está nos assistindo aqui. Quando você é convidado para ir numa empresa, diferentemente de um vendedor que eu já fui DPI, você chega numa empresa, normalmente o cliente ele tem um foco, olha, eu preciso comprar luva. Então, se você é uma empresa especializada, você vai abrir um leque de luvas ali e ele vai falar as características de cada produto. No caso da parte de altura, eu costumo dizer para o cliente que a melhor forma de a gente começar um trabalho é, primeiro, reunir uma pessoa da manutenção, alguém da segurança do trabalho, o trabalhador, o colaborador que efetivamente vai utilizar algum sistema, e vamos criar uma pequena comissão, se a gente pudesse chamar assim. Essa equipe vai a campo, é o que eu costumo fazer. Eu normalmente vou acompanhar de 3, 4 pessoas da empresa, e nós vamos a campo com uma prancheta, uma coisa bem da forma simplificada, e começamos a olhar as atividades de trabalho. Então a gente vê um trabalhador, de repente numa determinada altura, fazendo uma determinada atividade, a gente vai anotando. A partir dali você começa a imaginar aquilo que é insegurança e aquilo que efetivamente tem segurança. Muitas vezes você encontra um sistema instalado, mas ele está totalmente fora. Se ele está dentro dos padrões normativos, ele não atende o que é o fundamental, que é os procedimentos operacionais, que eu sempre falo muito. Não adianta você ter um sistema todo normatizado se esse sistema não vai atender aquilo que é o principal, segurança do trabalhador. Então a gente precisa começar, como você falou, pelo começo. Percorrer o pátio fabril, a observar o que está sendo feito, de que forma está sendo trabalhada, executada a tarefa. A partir dali, você começa então a colocar no papel. Dali surge um esboço, dali surge um projeto, e desse projeto você vai discutir com as equipes multidisciplinar, envolve a CIPA, envolve todos aqueles que efetivamente têm uma relação com a atividade. Quando você faz tudo isso, dificilmente o final ele tem um resultado negativo. Quando você começa querendo chegar para o cliente com um produto pronto, um catálogo, não existe catálogo para projeto. E isso é um erro que a gente ainda comete nesse segmento. Sim, então, isso é perigoso. E eu não faço isso. O cliente às vezes fala, você não tem um catálogo? Jamais. Eu estaria contrariando o que eu tenho como segurança do trabalho.